Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Hoje, tratando de mais um daqueles grandes autores, nós vamos falar um pouquinho de Konrad Hesse e de seu principal livro, né? A Força Normativa da Constituição. Nós citamos o Konrad Hesse como um marco teórico, na visão de muitos autores, para aquele movimento do constitucionalismo na sua vertente contemporânea, que acaba sendo chamado de neoconstitucionalismo. E eu vou abordar aqui um pouquinho de quem foi o Konrad Hesse, né, e da importância dele para esse movimento. Então a biografia dele, eu costumo dizer que a biografia desses autores mais novos não tem tanto colorido como aquelas biografias antigas. Normalmente as biografias desses autores mais novos se limitam a dizer o que eles fizeram. E nós que buscamos sempre informação mais a fundo, não encontramos muito sobre a vida pessoal, essas coisas que engrandecem uma biografia. Mas de todo modo, vou trazer aqui a informação que a gente tem dele. Ele nasceu em Kaliningrado na época, em 1919. Você vê que ele nasceu junto com a Constituição de Weimar. Na época, Kaliningrado pertencia à Alemanha Oriental. E ele faleceu em 2005, não tem tanto tempo, aos 86 anos. Ele teve de interromper a faculdade de Direito para servir ao serviço militar em 1939, logo após o começo da Segunda Guerra Mundial. Ele teve na faculdade, depois que ele retornou para lá, o Rudolf Smend como orientador, e o Konrad Hesse foi o professor na Universidade de Freiburg. Dentro da área judiciária, ele trabalhou como magistrado de 1961 a 75, e aí depois ele foi exercer a função de juiz no Tribunal Constitucional Federal Alemão de 75 a 87. E ele tem como principais obras essas três: a Die Normative Kraft der Verfassung, que é a força normativa da Constituição, a que nós vamos falar agora. Ela é de 1959, mas ela foi traduzida, se não me engano é de 98 a tradução, pelo Gilmar Mendes, que é ministro agora do Supremo Tribunal Federal. Ele tem também esse livro aqui, Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha, que é de 72, e o Verfassungsrecht und Privatrecht, que é o direito constitucional e direito privado, de 88. Mas seguramente a força normativa da Constituição é o livro dele mais importante, aquele mais conhecido, né? O nome em original alemão Kraft é força, a normativa, né? A força normativa, der Verfassung, Verfassung é Constituição, tanto que é muito comum nós nos depararmos com essa terminologia no alemão, como aqui direito constitucional, Verfassungsrecht, Recht é direito. Aliás, Recht quer dizer direito nos dois sentidos. Também significa lado direito, que seria o oposto para lado esquerdo, que é links. Mas são partes interessantes que, querendo ou não, o aluno de direito, principalmente constitucional, mesmo ele sem ter um entendimento maior de outras línguas, como alemão, italiano, francês, tem alguns termos que o aluno acaba pegando até pelo excesso de vezes em que se depara com a língua. O livro A Força Normativa da Constituição ele é um livro bem curto. Aqui no Brasil, se não me engano, ele tem menos de 30 páginas, essa versão da tradução do ministro Gilmar Mendes. Essa aqui é uma versão dele, alemã, né? A Força Normativa da Constituição. E ele é dividido em partes. Como ele é bem curtinho, eu trouxe basicamente o que o autor traz de mais relevante em cada uma dessas partes. Não vou me aprofundar como seria a leitura do próprio livro, claro, mas é interessante, se você tiver a oportunidade de ler. No original é uma leitura mais difícil por ser em língua alemã, mas essa versão que foi introduzida pelo ministro Gilmar Mendes, em alguns cantos é até
colocada de forma errônea, como se o livro fosse dele. Não, ele foi o tradutor. Então, se você tiver a oportunidade, leia. A leitura, ela sempre é muito melhor, ela é sempre a melhor forma de você ter acesso ao conteúdo. O que eu procuro fazer aqui é sempre trazer, quando dessa playlist de grandes autores, os pontos mais importantes de cada obra. Então, na primeira parte, o Conrad ele relembra o La Salle e a doutrina que o La Salle fala no livro do La Salle. Nós já falamos sobre o livro do Ferdinand La Salle, Fatores Reais de Poder, aquele livro do Ferdinand La Salle. E ele salienta, com base no que foi dito por La Salle, que a força desses fatores reais, o poder está sempre superior à força das normas jurídicas, com base nisso. E é basicamente o que o La Salle diz, tanto que o La Salle fala no seu livro, que ele questiona o que é uma Constituição. Ele procura saber exatamente, falar desses fatores reais de poder. O Fernand La Salle diz que quando uma Constituição ela não reflete o que são, melhor dizendo, os fatores reais de poder, essa Constituição é uma mera folha de papel. Então ele dá um caráter superior, claro, desses fatores reais de poder à força das normas jurídicas, sem dúvida alguma. E o Conrad Hesse, ele vai falando aqui, analisando, ele diz que a normatividade se submete à realidade fática. Uma coisa é a normatividade, a outra é o que ocorre de verdade. A Constituição jurídica, ele faz essa diferenciação, e é interessante a gente entender o que é Constituição jurídica e Constituição real. A Constituição jurídica, no que tem de fundamental, ela sucumbe diariamente face à Constituição real. Porque a Constituição real, para o Conrad Hesse, não é basicamente aquilo que está escrito ipsis literis. É algo a mais. É algo que no final do livro dele ele vai falar do que é a vontade da Constituição. E ele exemplifica. Ele salienta ainda mais dizendo que salientar ainda mais é um pleonasmo, né? Ele salienta dizendo que a norma fundamentalmente ela é estática e racional. Já a realidade, do contrário, ela é fluida e irracional. Ou seja, há uma oposição de ideias. E ele cita até em seu trabalho a frase de Rudolf Sohm, que diz: o direito constitucional está em contradição com a própria essência da Constituição. E o Conrad Hesse ele vai desenvolvendo esse trabalho dele para dizer como que o direito constitucional não vai estar em contradição com a essência da Constituição. É em cima disso, basicamente, que ele vai desenvolver o pensamento dele. E ele fala que se a Constituição jurídica ela expressar efetivamente uma momentânea constelação de poder, perde-se o valor enquanto ciência. O Conrad, aqui eu coloquei um A a mais, ele questiona se ao lado das forças políticas e sociais se haveria uma força determinante desse direito constitucional, uma força que fosse eminentemente normativa. Aí na segunda parte ele vai desenvolvendo o pensamento dele, falando do que é necessário fazer para se chegar ao entendimento que ele propõe. E ele fala, ele elenca 3 análises necessárias que precisam ser feitas. As 3 são as seguintes. Eu destaquei elas em tópicos aqui. A primeira é o condicionamento recíproco entre a Constituição jurídica e a realidade político-social. O segundo, os limites e possibilidades de atuação dessa Constituição jurídica. E por último, quais são os pressupostos de eficácia da Constituição? Pressupostos de eficácia. E ele vai falando. Na parte desse condicionamento recíproco, ele fala exatamente que a ordenação e a realidade elas não podem ser vistas isoladamente. É o que ele vai falar aqui mais abaixo. Ele critica o positivismo jurídico do Jelinek e também o positivismo sociológico do Schmitt, do Carl Schmitt. Tanto do George Jelinek como do Carl Schmitt, ele critica esses 2 positivismos. Porque, segundo ele, essa visão desses positivismos acabam separando o que é o ser, que é o Sein, do dever ser, que é o Soller.
E a Constituição, para o Conrad Hesse, ela deve ser determinada para a realidade social e determinante em relação a ela. Então, olha que interessante. Essa é uma ideia muito explícita no trabalho do Conrad Hesse. Ele vai colocar essa Constituição, vamos colocar aqui Constituição, e aqui a realidade social. E a gente tem que buscar um meio termo em que as duas coisas coexistam e que você tenha ao mesmo tempo um conjunto de normas naquela sociedade, mas ao mesmo tempo esse conjunto de normas refletindo o que a sociedade deseja. Então o que o Conrad Hesse ele propõe é que essa Constituição ela é determinada pela realidade social, então a realidade social cria ela. Nós podemos levar isso para o lado do poder constituinte, que ele é derivado da realidade social. Na nossa aula, quando estivermos gravando sobre o poder constituinte, vamos até falar que o poder constituinte ele não é temporário, ele segue o cidadão por todo o tempo, ele está com o cidadão a todo instante. Então, trazendo de forma análoga aqui para a ideia do Conrad Hesse, a Constituição ela é determinada pela realidade social e ela tem que ser determinante em relação a ela. Então é uma troca, é uma alimentação mútua. As duas coisas elas coexistem e elas vão se alimentando, de modo que a Constituição ela nunca se afaste. Então é esse distanciamento que ele critica. Não deve ser feita a separação do ser e o dever ser. O ser está aqui, é a realidade social, é o que é. E o dever ser está aqui, que em termos alemães, o dever ser é o Soller e o ser é o Sein. Então, uma coisa tem que se alimentar da outra. E isso vai formar a Constituição no seu conceito de força normativa. É importante a gente salientar que quando da Constituição de Weimar de 1919, da excelente Constituição de Weimar, ainda não estávamos sob a ótica do neoconstitucionalismo, que tem como marco também filosófico o pós-positivismo. E o mais importante dessas terminologias todas é entender a força que os princípios passaram a ter. Então a Constituição ela ganha um outro mote, um mote no qual ela tem que concretizar aquilo que ela deseja. Não basta apenas uma regra escrita. Daí que quando nós formos falar, nós teremos aula, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, talvez já vai ter até gravada a aula aqui no canal, sobre a eficácia das normas e como que esses movimentos do neoconstitucionalismo, como é que mudam essa ideia da eficácia. Como que, para esse movimento pós-positivista, um princípio esculpido na Constituição, ele automaticamente ele garante, ele pode ser usado como um argumento jurídico para se invalidar, por exemplo, uma ação de um governante, como eu dei até exemplo numa aula passada, a questão do princípio da moralidade. Então, o importante é saber essa junção que o Conrad Hesse fala, o dever ser e o ser. A Constituição ela deve ser determinada para a realidade social e também determinante para ela, uma forjando a outra, uma criando a outra. Aí aqui na parte 2, quando ele fala dos limites dessa atuação da Constituição jurídica, ele fala que a Constituição real e a jurídica elas devem estar em grau de coordenação. O que nós falamos lá em cima. As constituições, ele traz uma fala do William Humboldt, elas não podem ser impostas aos homens, como se enxertam rebentos em árvores, porque não dá certo. Ela vai ruir. A Constituição não cria nada que já não esteja no que o Conrad Hesse chama de natureza individual do presente, que na terminologia alemã, Individual Beschaffenheit der Gegenwart. Individual, Beschaffenheit é natureza e Gegenwart, presente. A natureza individual do que está ocorrendo naquele momento. A norma constitucional ela procura construir o futuro com base na natureza singular do presente. Ela se alimenta dessa realidade. Deve ela se converter em força ativa que se assenta nessa natureza.
E a vida do Estado está eficazmente determinada por atos de vontade. São os atos de vontade que determinam a vida do Estado. E quanto aos pressupostos de eficácia da Constituição, ele vai falar que quanto mais a essência e eficácia se assentarem nessa natureza que nós falamos aqui em cima, nessa natureza individual, quanto mais houver esse assentamento, maior o desenvolvimento da força normativa da Constituição. A força normativa dela faz com que ela incorpore o estado espiritual de seu tempo. Uma Constituição não depende apenas de seu conteúdo, mas da praxis. Ele traz muito esse conceito. E é fundamental a vontade da Constituição, a Willensüberfassung. É entender o que aquela Constituição está querendo. Para isso, nós nos utilizamos de elementos de hermenêutica jurídica para conseguirmos levarmos a cabo da realidade o que a Constituição quis dizer, né? Para isso, utilizamos de vários métodos. E ele fala que a vontade da Constituição ela deve ser preservada, ainda que se tenha que sacrificar alguns benefícios. E é extremamente perigoso para o Conrad Hesse que haja qualquer tendência de revisar a Constituição com base em necessidade política. Porque a política, o Conrad Hesse ele fala, ela se modifica, ela é efêmera e ela não representa aquilo que nós falamos lá em cima, que é essa natureza singular do presente. Além disso, ele fala da importância do caráter da interpretação para consolidar essa força normativa que nós falamos ali em cima, utilizarmos da hermenêutica bem-sucedida, o princípio da ótima concretização da norma, isso aqui está muito ligado com a eficácia, esse é o termo dele em alemão. A interpretação ela deve concretizar da melhor forma o sentido da proposição normativa dentro das condições reais dominantes. E se o sentido Sinn não puder mais ser realizado, é aí que aí vira de fato inevitável a mudança da Constituição. Aí não tem o que ser feito. E por último, ele conclui, ainda tem a parte 4, mas ela é pequenininha. Na parte 3 ele vai falar que os limites da Constituição eles são determinados por aquela natureza singular do presente, ela não pode passar dali, do contrário ela vai estar entrando numa seara que não compete a ela, já que ela se alimenta da realidade social, o limite dela é a própria realidade. A Constituição não está desvinculada, obviamente, da realidade histórica de seu tempo. Entretanto, ela não está condicionada simplesmente por essa realidade. Ela é fruto de várias outras realidades que vão ocorrendo. A Constituição ela vai sendo renovada ao longo do tempo. É lógico que a realidade histórica dela permanece com a sua importância. A gente pode citar a Constituição Brasileira de 88, que é pautada na redemocratização, e nós não podemos afastar essa redemocratização, mas seguramente, e aí é uma crítica que a gente pode até fazer, o excesso de emendas à nossa Constituição, nós já passamos de 100 emendas, seguramente a Constituição hoje é praticamente impossível fazer uma interpretação que leve em consideração a vontade da Constituição como um todo, porque essa vontade foi muito fragmentada ao longo do tempo. O que, entre aspas, a Constituição brasileira queria em 88, certamente não é o que ela quer hoje, que eu estou gravando essa aula em 2021. Em caso de conflitos, o Conrad Hesse ele diz que há pressupostos realizáveis que vão assegurar essa força normativa. E aí quando esses pressupostos eles não são mais satisfeitos, aí vai haver uma conversão dos problemas constitucionais sob uma ótica de realidade jurídica, da Rechtsfragen, em questões de poder, do Marktfragen. A Constituição jurídica ela sucumbe perante a Constituição real, porque a Constituição real ela vai sempre prosperar. A Constituição jurídica ela é uma projeção da vontade, mas diante de um problema em que esses pressupostos não são mais satisfeitos, a realidade jurídica, a Rechtsfragen, ela não vai ficar valendo. As questões de poder, que pela terminologia em alemão, a Marktfragen, elas conseguem prosperar, e a Constituição jurídica ela vai sucumbir perante essa Constituição real.
Isso não quer dizer, lembrando quando ele traz aquele dito lá no começo, não quer dizer que o direito constitucional esteja em conflito com a natureza da Constituição. O direito constitucional ele deve preservar a consciência de seus próprios limites. E para o Conrad Hesse, a força normativa da Constituição ela é apenas uma das forças de cuja atuação resulta a realidade do Estado. E aí compete ao direito constitucional realçar as condições sob as quais as normas vão poder adquirir uma maior eficácia possível, para assim preservar aquela vontade da Constituição que nós falamos aqui em cima, a Willens zur Verfassung. É a Constituição que vai dar essas condições para que as normas adquiram maior eficácia. E na parte 4, ele fala que o respeito à vontade da Constituição é fundamental para a concretização da praxis constitucional, lógico, e ele faz uma análise breve dos problemas que são relacionados ao tema na Constituição de Weimar e também na Lei Fundamental. É uma parte em que ele fala muito da história da Alemanha. Então, basicamente, essa é a ideia do Conrad Hesse em seu livro A Força Normativa da Constituição, é dar uma visão diferente, é conceituar determinados termos e basicamente, se eu fosse resumir em uma frase, ele está falando basicamente da vontade da Constituição. Eu acho que essa é uma importância muito grande que o trabalho do Hesse tem para toda a doutrina de direito constitucional, seguramente nessa segunda metade do século XX, isso após a eclosão de governos, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, o fascismo, os governos que fizeram barbáries, e você tinha pela comunidade internacional uma necessidade de criar mecanismos que assegurassem um bem comum, né? Mecanismos que conseguissem preservar esses princípios. E, na linha do que pensa o Conrad Hesse, veio por meio desse trabalho essa ideia da força normativa da Constituição, que para muitos acaba sendo um marco teórico para o neoconstitucionalismo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não pretendo falar das outras obras do Conrad Hesse, pretendo dar mais ênfase em outras obras de outros autores que eu considero mais relevantes, mas dependendo de como for o caso, se tivermos que entrar mais em alguns assuntos, eu posso trazer. Eu tinha muita vontade de trazer também o trabalho do Rudolf Smend, e vamos falando aos poucos de cada um desses grandes autores que ajudaram a compor o direito constitucional, a teoria geral do Estado, tal qual nós conhecemos hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos numa próxima.